O que você faria se soubesse que o lugar onde você dorme toda noite pode te matar amanhã? Não como uma possibilidade distante, não como uma estatística de jornal, mas como uma realidade concreta, vivida pelos seus vizinhos, herdada dos seus avós e capaz de se repetir a qualquer hora, sem aviso. A maioria de nós nunca precisou responder essa pergunta de verdade, mas existem pessoas no mundo que acordam com ela todo dia, e a resposta delas não é fugir, é ficar. Hoje, esse documentário vai te levar até 5 lugares no mapa onde a vida humana não deveria ser possível. Lugares onde a ciência diz que as condições são extremas demais, perigosas demais, impossíveis demais, para que comunidades inteiras se estabeleçam e persistam por gerações. E mesmo assim, elas estão lá. Você vai entender como sobrevivem, o que a ciência descobriu sobre essas comunidades e o que esses lugares revelam sobre o momento que o planeta está atravessando agora, enquanto você assiste a este vídeo. Porque esses não são apenas lugares fascinantes, são avisos. Vamos começar com fogo. Goma é uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas localizada na República Democrática do Congo, no coração da África. Uma cidade real, com mercados, escolas, hospitais, famílias inteiras que nasceram lá e pretendem morrer lá. E a poucos quilômetros do seu centro existe o Monte Nyiragongo. O Nyiragongo não é um vulcão qualquer. Dentro da sua cratera, existe algo que não existe em nenhum outro lugar do planeta em escala comparável. Um lago de lava permanente e ativo. Não lava que aparece durante erupções e some depois. Um lago permanente, borbulhando com magma líquido a mais de 1000 graus Celsius, existindo ininterruptamente há décadas, visível à noite, como uma luz vermelha que pulsa no alto da montanha e ilumina as nuvens de baixo para cima. E aqui está o dado que muda tudo quando se fala do Nyiragongo. A lava desse vulcão tem um nível excepcionalmente baixo de sílica, o mineral que torna a lava viscosa e lenta. Isso significa que a lava do Nyiragongo é extraordinariamente fluida. Cientistas a descrevem como água comparada ao mel. Em 1977, quando as paredes da cratera cederam, essa lava desceu pela montanha a velocidades que chegaram a 100 km por hora. Lava normalmente se move devagar o suficiente para as pessoas escaparem. Mas no Nyiragongo, centenas de pessoas morreram porque simplesmente não conseguiram sair a tempo. Em 2002, ela voltou. Rios de lava escoaram pelas ruas de Goma, destruíram bairros inteiros, forçaram 400 mil pessoas a abandonarem suas casas da noite para o dia. E então, em maio de 2021, o Nyiragongo entrou em erupção novamente. Mais de 400 mil pessoas foram deslocadas. Dezenas morreram. E quando a lava esfriou, as pessoas voltaram. Por quê? Porque Goma é o centro econômico de toda a região. Porque as famílias estão lá. Porque a terra ao redor do vulcão é extraordinariamente fértil, enriquecida pelas cinzas e pelos minerais que séculos de erupções depositaram no solo. A montanha dá a vida com uma mão e ameaça tirá-la com a outra. Os vulcanologistas que monitoram o Nyiragongo há décadas são diretos sobre o futuro. Um sistema de sensores instalados na cratera transmite dados em tempo real para laboratórios no mundo inteiro. E os cientistas que analisam esses dados dizem que é uma questão de quando, não de se, a próxima erupção vai acontecer. Mais de 1 milhão de pessoas vivem com essa sentença. E ficam. Agora, do outro lado do mundo, existe um lugar onde o perigo não vem debaixo da terra. Vem da ausência de estradas. No noroeste do Arizona, nos Estados Unidos, existe um desfiladeiro tão profundo, tão isolado, tão cortado do mundo exterior, que a única maneira de chegar até ele é de helicóptero, de mula, ou a pé por trilhas íngremes de mais de 13 quilômetros. Não existe estrada. Nunca existiu. Dentro desse desfiladeiro, a quase 1000 metros abaixo do nível do planalto que o rodeia, vive o povo Havasupai. E a comunidade onde habitam se chama
Supai. Supai é considerado o vilarejo mais remoto dos Estados Unidos. Mas a palavra remoto não captura o que significa viver lá de verdade. Imagine que você precisa de atendimento médico de emergência. A ambulância não consegue chegar. O carro não consegue chegar. A única opção é o helicóptero, se o clima permitir, ou uma evacuação a cavalo pelas trilhas da encosta. Para cirurgias, partos de alto risco, infartos, as pessoas precisam ser transportadas por quilômetros de terra antes de acessar qualquer estrada. Todo o abastecimento de Supai chega da mesma forma que as pessoas, de mula ou de helicóptero. Cada item de alimento, cada remédio, cada peça de construção, cada livro escolar, precisa ser carregado pelo desfiladeiro. O correio de Supai é, até hoje, entregue por mulas. É o único serviço postal dos Estados Unidos que ainda funciona assim. E o povo Havasupai vive nesse desfiladeiro há pelo menos 800 anos. 800 anos no fundo de um cânion, cercados por cachoeiras turquesa, de uma beleza que parece completamente inconsistente com a dureza da vida cotidiana. Mas o isolamento que preservou a cultura Havasupai por séculos está cobrando um preço crescente. Estudos sobre saúde em comunidades isoladas documentam taxas elevadas de diabetes, problemas de acesso a cuidados preventivos e dificuldades estruturais que a maioria das comunidades americanas resolveu décadas atrás. O mundo chegou até o planalto ao redor de Supai, mas Supai ainda está no fundo do cânion. E a pergunta que os pesquisadores de políticas indígenas debatem intensamente é esta: quanto tempo uma comunidade consegue manter sua identidade e seu bem-estar quando o abismo entre ela e o resto do mundo não é apenas geográfico, mas estrutural? Agora imagina o oposto do desfiladeiro. Imagina um lugar sem árvores, sem sombra, sem qualquer escape natural do sol. Um lugar onde a temperatura na superfície pode passar dos 50 graus Celsius no verão, e onde a solução que os moradores encontraram foi ir para baixo. Coober Pedy fica no interior da Austrália, no deserto sul australiano, a mais de 800 quilômetros de Adelaide. É uma cidade de mineração de opala, responsável por grande parte da produção mundial da pedra. E é uma cidade onde boa parte da população não vive em casas normais, vive em cavernas, não metaforicamente. Cavernas reais, escavadas nas encostas de arenito da região, chamadas localmente de dugouts, residências subterrâneas com quartos, salas, cozinhas e banheiros, mas sem janelas para o exterior, porque o exterior é um forno. A física por trás disso é simples e eficiente. A temperatura do solo a alguns metros de profundidade se estabiliza numa faixa muito mais amena do que a superfície. Enquanto lá fora o termômetro marca 50 graus, dentro das cavernas a temperatura se mantém entre 23 e 25 graus o ano todo, sem ar-condicionado, sem aquecimento, sem gasto de energia. Os moradores de Coober Pedy redescobriram, por necessidade prática no século XX, o mesmo princípio que povos da antiguidade usavam no mundo todo. A terra é um isolante térmico natural e extraordinariamente eficiente, e Coober Pedy foi além. A cidade tem igrejas subterrâneas, hotéis subterrâneos, um museu subterrâneo. Existe até um campo de golfe na superfície, mas sem grama, porque nada cresce ali. Os jogadores carregam um pequeno tapete de AstroTurf para colocar sob a bola antes de cada tacada. É uma cidade que inventou um modo de vida completamente adaptado a um ambiente que não foi feito para humanos. Mas há uma camada mais profunda nessa história. Coober Pedy atrai trabalhadores de dezenas de países, pessoas que chegam atraídas pela possibilidade de encontrar opala e mudar de vida. A cidade tem uma das populações mais etnicamente diversas da Austrália, com mais de 45 nacionalidades documentadas entre seus pouco mais de 1.700 habitantes. O deserto radical criou uma comunidade radical. E, ao mesmo tempo, o aquecimento climático está tornando os verões australianos cada vez mais intensos. Se 50 graus já são a norma, o
O que será quando a média subir mais 1 ou 2 graus? Quando os eventos extremos de calor forem mais frequentes e mais duradouros? Os habitantes de Coober Pedy talvez estejam, sem saber, desenvolvendo o modelo de habitação que parte da humanidade vai precisar nas próximas décadas. Vamos subir agora. Muito! La Rinconada é frequentemente citada como a cidade permanentemente habitada mais alta do mundo. Localizada nos Andes peruanos, ela fica a cerca de 100 metros de altitude, 5.100 metros. Para comparar, o acampamento base do Monte Everest, onde alpinistas já sentem os efeitos severos da altitude e onde expedições fazem aclimatação antes de tentar o cume, fica a 5.364 metros. La Rinconada está pouco abaixo disso, não como acampamento temporário, como cidade permanente, com mais de 50 mil habitantes. Em altitudes assim, o ar tem aproximadamente 50% menos oxigênio do que ao nível do mar. As temperaturas caem para menos 25 graus Celsius à noite. Não existe sistema de esgoto adequado. A infraestrutura médica é mínima. O sol de alta altitude queima a pele com uma intensidade que visitantes percebem quase imediatamente. Qualquer pessoa chegando a La Rinconada, vinda do nível do mar, precisaria de dias apenas para conseguir caminhar sem tonturas. Subir uma escada provoca falta de ar. Dormir bem nos primeiros dias é quase impossível. Mas as populações que habitam os Andes há milênios desenvolveram algo que a ciência levou tempo para compreender em profundidade. Adaptações fisiológicas reais, mensuráveis, genéticas. Estudos publicados em revistas científicas como a PLOS ONE documentaram que populações de alta altitude, como os quechuas dos Andes, possuem variantes genéticas que alteram fundamentalmente como seus corpos processam o oxigênio. Essas variantes regulam a produção de glóbulos vermelhos de uma forma que seus organismos funcionam eficientemente com muito menos oxigênio do que o corpo de um habitante de planície conseguiria suportar. A ciência chama isso de adaptação evolutiva. Na prática, significa que esses povos estão se tornando, ao longo de milhares de anos de vida em altitude extrema, biologicamente diferentes do restante da humanidade. E o que leva 50 mil pessoas para um lugar onde o próprio ar é insuficiente? Ouro. La Rinconada existe porque existe mineração de ouro. E muitos dos trabalhadores que lá vivem operam sob um sistema chamado cachorreu, no qual trabalham sem salário por um mês inteiro e no último dia recebem o direito de levar consigo o máximo de minério que conseguirem carregar nos braços. Pesquisadores de direitos trabalhistas descrevem o cachorreu como um sistema feudal, operando a 5.100 metros de altitude no século XXI. A esperança de riqueza leva as pessoas até lá. A ausência de alternativas as mantém. E a altitude que mata os sonhos mais lentamente do que a pobreza os mataria no vale continua sendo para muitos a opção menos impossível. E agora chegamos ao mais urgente de todos. Não é uma previsão. Não é um cenário hipotético. É um processo que está acontecendo agora, em tempo real, enquanto você assiste a este vídeo. Kiribati. Pronuncia-se Kiribati. É um país do Oceano Pacífico composto por 33 atóis de coral, espalhados por uma área do oceano maior do que a Europa continental. Sua população é de aproximadamente 120 mil pessoas, e Kiribati está desaparecendo. Não metaforicamente, literalmente. O ponto mais alto de Kiribati está a cerca de 3 metros acima do nível do mar. A maioria das ilhas que compõem o país tem altitude média inferior a 2 metros. 2 metros separam o lar de 120 mil pessoas do oceano. Com o aquecimento global causando a expansão térmica dos oceanos e o derretimento acelerado das geleiras polares e das calotas de gelo da Groenlândia e da Antártida, o nível do mar está subindo. O IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, projeta que o nível do mar pode subir entre 30 centímetros e mais de 1 metro até o final deste século, dependendo do ritmo das emissões globais. 1 metro de elevação não soa muito quando se fala de oceanos,
Mas para Kiribati, onde a diferença entre a superfície e o oceano é de apenas 2 metros, 1 metro representa a eliminação de metade da superfície habitável do país. E os oceanos não esperam o final do século para começar a causar danos. Já estão causando. A intrusão de água salgada está contaminando os lençóis freáticos, dos quais a população depende para beber. As marés altas já invadem casas e plantações durante as tempestades. A erosão costeira está comendo as margens das ilhas de uma estação para a outra, visivelmente, de um jeito que os moradores mais velhos documentam comparando com as memórias da infância. O governo de Kiribati tomou uma decisão histórica que não tem precedente no direito internacional, nem na história da humanidade. Comprou um pedaço de terra no arquipélago de Fiji, a mais de 2.000 quilômetros de distância, como possível local de reassentamento para toda a sua população. Kiribati está se preparando para se tornar o primeiro país do mundo a realocar seus habitantes inteiramente por causa das mudanças climáticas. Um país inteiro, sua cultura, sua história, seu idioma, suas técnicas ancestrais de navegação a canoa, que permitiram a esse povo cruzar o Pacífico séculos antes de qualquer europeu pensar em fazer o mesmo. Suas histórias orais, seus rituais, sua relação específica com essas ilhas específicas no meio desse oceano específico. Tudo isso ameaçado pelo acúmulo de decisões industriais tomadas principalmente em países muito distantes de Kiribati, por populações que a maioria dos habitantes de Kiribati nunca conheceu e nunca vai conhecer. O presidente de Kiribati utilizou em discursos nas Nações Unidas o termo genocídio climático para descrever o que está acontecendo com seu povo. O conceito é juridicamente controverso. A crise é absolutamente real. Agora, olha para o que esses 5 lugares têm em comum: Goma, Supai, Coober Pedy, La Rinconada, Kiribati. Continentes diferentes, culturas diferentes, tipos de risco completamente diferentes, mas todos eles revelam o mesmo padrão. Os seres humanos são extraordinariamente mais tolerantes ao risco quando ele é familiar, quando faz parte de uma identidade coletiva. O morador de Goma, que vive perto do Nyiragongo, não sente o mesmo medo que um turista sente ao olhar para a cratera, porque o morador cresceu com aquele vulcão. O vulcão faz parte da paisagem da sua memória de infância, das histórias da sua família, da sua identidade cultural. O risco foi internalizado, contextualizado, psicologicamente domesticado. Isso não é irracionalidade, é a forma como a mente humana processa o ambiente em que existe. E esse mecanismo é exatamente o mesmo que faz populações inteiras reconstruírem no mesmo lugar após cada desastre, voltarem após cada erupção, ficarem após cada inundação. O lar é mais do que o endereço. É o ponto de convergência entre a memória, o pertencimento e a sobrevivência. Separar as pessoas do seu lar não é apenas uma questão logística. Pesquisadores de trauma documentam esse processo como profundamente devastador para a saúde mental e para a coesão das comunidades. E isso transforma o debate sobre relocalização de populações em risco climático em um dos mais complexos e carregados da política contemporânea. A ciência pode apontar onde o perigo está, mas não pode dizer a uma comunidade que sua relação com um lugar não tem valor. O que torna essa questão ainda mais urgente é o que os dados mostram sobre o ritmo das mudanças. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que os 10 anos mais quentes já registrados na história foram os 10 últimos, não 5 dos últimos 10, os 10, consecutivamente. Isso significa que as pressões que Kiribati já enfrenta vão se intensificar, que as temperaturas que já tornam Coober Pedy extrema vão subir mais, que as enchentes que já ameaçam Goma depois das erupções vão ocorrer em contextos de clima cada vez mais instável. Os pesquisadores de migração climática estimam que entre 200 milhões e 1 bilhão de pessoas podem ser deslocadas de suas regiões de origem pelas mudanças climáticas antes do final deste século.
1 bilhão. Quando olhamos para Supai, para La Rinconada, para os moradores de Kiribati que dormem a 2 metros do oceano, não estamos olhando para exceções exóticas, estamos olhando para o prelúdio, para a versão concentrada de um desafio que vai se tornar global. Existe um lugar chamado St. Kilda, um conjunto de ilhas remotas no Atlântico Norte, a mais de 60 quilômetros das ilhas da Escócia. Os habitantes de St. Kilda viveram lá por pelo menos 2.000 anos. Desenvolveram uma cultura única, uma língua própria, técnicas de caça em falésias verticais que nenhum outro povo havia dominado. Em 1930, o último grupo de moradores, incapaz de sustentar a comunidade sem assistência externa, pediu ao governo britânico que os removesse. Foram retirados em agosto daquele ano. Uma comunidade de 2.000 anos desapareceu em um único dia. Hoje, St. Kilda é patrimônio mundial da Unesco. Turistas visitam as ruínas de pedra no verão. Os descendentes dos últimos moradores, espalhados pela Escócia, carregam uma identidade ligada a ilhas que seus filhos e netos jamais habitaram. Isso é o que significa perder um lugar impossível. Não é apenas uma localização no mapa que desaparece. É uma forma de existir no mundo. É uma coleção de saberes, de memórias, de conexões entre pessoas e paisagem que levaram séculos para se formar e que podem ser destruídas por uma única decisão, em um único dia. E hoje, mais comunidades do que em qualquer outro momento da história moderna estão enfrentando exatamente essa equação. Então a pergunta que fica não é apenas científica, não é apenas climática, não é apenas política, é humana. O que estamos dispostos a fazer para que o mundo continue sendo habitável? Não apenas para os bilhões que vivem em lugares convenientes, mas para os que vivem nas fendas, para os que sempre viveram no limite, para os que sabem, melhor do que qualquer um, que sobreviver ao impossível exige mais do que resistência individual. Exige que o resto do mundo preste atenção. Se você chegou até aqui, você já sabe algo que a maioria das pessoas ainda não parou para entender. O mundo é maior, mais complexo e mais fascinante do que qualquer mapa consegue mostrar. Existem mais lugares assim, mais comunidades construídas sobre o impossível, mais histórias que a ciência e a humanidade entretecem de formas que nenhuma ficção conseguiria imaginar. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento, porque a próxima história começa exatamente onde esta terminou, no limite do possível.